Então, nesse sentido, o que significa o colocar a Deus sobre todas as coisas? É o amor que permite isso. Não é um assentimento intelectual, não é um credo religioso, não é um costume, não é um treinamento, é um amor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, aí tudo faz sentido. Quando as pessoas perguntam assim, como pode alguém com tantos erros ser um homem segundo o coração de Deus? Eu digo, vamos fazer a pergunta correta? Se vocês me permitem até puxar assim, um pouco do lado corporativo, do lado do empreendedorismo. Enquanto um pessimista fala assim, olha, eu não vou vender sapato aqui porque todo mundo anda descalço, o otimista fala assim, traga-me todo o estoque porque eu vou fazer uma febre de calçar sapato aqui. É o mesmo lugar, um tem um olhar, outro tem outro. Sim. Só depende de como você observa o ambiente e que pergunta você faz. Aplicando isso ao texto. Enquanto muitas pessoas ficam perdidas querendo saber como Deus poderia amar alguém como Davi, como um homem como Davi podia ser alguém como segundo o coração de Deus, eu posso fazer a pergunta por outro lado. Espera aí. Se ele com aqueles defeitos pode ser um homem segundo o coração de Deus, Rodrigo também pode. Então, ao invés de questionar como eu posso usar a história dele como um incentivo e oportunidade. Se ele pôde, eu também posso. Essa é a questão. Boa. Exatamente. Não, isso é muito bacana, né? E aí, vamos começar assim. Primeiro, a história de Davi na Bíblia, você não encontra, assim como outras histórias que a gente até já mencionou aqui, não é uma parábola, não é um versículo, não é um capítulo, não é um livro. Na verdade, você encontra a história de Davi distribuída por vários livros dentro da Bíblia, né? E que é composta ali por 66 livros, basicamente, né? Para entender a história de Davi, a gente primeiro tem que entender a história de Saul, tá? Saul foi o primeiro rei de Israel. E como líder do povo, o Saul ele teve um bom início. E, aliás, isso daqui é o que eu vi muito na Bíblia, conforme eu estudava reis. Geralmente os reis eles começavam, teve um bom início. O pessoal geralmente começava bem. Mas geralmente começa bem. Qualquer coisa que a gente começa, tá tudo dando certo. Aí Primeiro mandato sempre dá bem, né? Sabe aquela coisa? Você começa, não, vou fazer o bem. Aí você vai aos poucos, né? E vai dando uma vacilada. Então Saul começou bem. Sucesso sem sucessão não sucede. Perfeito. Perfeito. Cara. Começar bem e não manter o sucesso é tragédia. A tragédia é pior do que se você não tivesse conseguido sucesso nenhum. Porque se você passa a vida toda lá na miséria, você não ganhou, mas também não perdeu. Agora, se você conhece a glória e cai para o estado anterior... Por isso que a Bíblia diz, né, que melhor é o fim do que o começo das coisas. Porque como que você vai julgar o sucesso de alguém? Poxa, você precisa esperar a história acabar. Pra você falar assim, não, deu certo, não deu certo. Não é? Então a pessoa tá fazendo bem, tá crescendo, tá tudo certo. A pessoa boa, chega no final, ela, ferrou com todo mundo, acaba com todo mundo. Cara, o terminar bem é muito importante, tá? Então você vê aqui que começar bem não é suficiente. E muitas vezes a gente olha para um momento da nossa vida e a gente entende que isso daqui é a realidade dela para sempre. E não é, muitas vezes é um momento. Então imagina assim, a gente está no fundo do poço. Se a gente está no fundo do poço, isso aqui não é o fim da nossa vida. A gente não pode dizer que a gente é fracassado. A gente pode dizer que a gente está passando por um momento difícil. A nossa vida não é definida por isso. Agora, se você continuar essa trajetória, você pode chegar em outro lugar. E aí, talvez, através da leitura do todo, você compreenda o quão bem-sucedido ou não você foi. Por isso que é interessante a gente olhar para o final da história. E Saul teve um início bom, mas a trajetória dele foi muito complicada, né? E aí ele acabou perdendo a coroa, porque ele basicamente desobedeceu a Deus, né? Em resumo. E aliás, acho que tem até uma reflexão importante aqui, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque assim, eu li uma vez que existe uma forma de você não pecar. A única forma de você não pecar é você colocar Deus acima de tudo. Porque se você colocar Deus acima de tudo, você, por exemplo, coloca Deus acima de uma traição. Você coloca Deus acima de um assassinato. Você coloca Deus acima de uma chantagem ou alguma coisa assim, né? Então, quando a gente olha que Saul desobedeceu a Deus e por isso ele perdeu a coroa de alguma forma, né? O que você tem a dizer sobre essa lógica de amar Deus acima de tudo, sendo quase que um antídoto ao pecado? Olha, a gente tem que entender, tem um amigo meu, Dr. Reinaldo Siqueira, muito gente boa, está em Israel agora, a gente trabalhou junto no Brasil, e ele, ele é especialista em Antigo Testamento. Ele fala algo que eu acho que responde essa sua pergunta. A gente fala muito da graça de Deus, que é aquela bondade de Deus que nos salva, nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé,
Graça, para quem não está acostumado com a linguagem bíblica, é a bondade imerecida. É aquilo que Deus faz para que eu seja salvo. Eu não sou salvo porque eu sou bonitinho, porque eu fiz boas obras, eu sou salvo porque Deus é bom. Agora, só que a gente fala, aí que vem a minha paráfrase do Reinaldo Siqueira, a gente fala muito da graça no sentido descendente. Deus que me ama e envia o seu filho para morrer por mim. Mas a Bíblia, com histórias como a de Davi, mostra também uma graça ascendente. O que é a graça ascendente? Assim como Deus me ama incondicionalmente, eu também amo a Deus incondicionalmente. Assim como Ele me ama a ponto de sofrer a morte do Calvário por mim, eu também o amo a ponto de sofrer o martírio por Ele. Mesmo que eu não tiver todos os ganhos, eu continuaria assim porque eu o amo. Então, nesse sentido, o que significa colocar a Deus sobre todas as coisas? É o amor que permite isso. Não é um assentimento intelectual, não é um credo religioso, não é um costume, não é um treinamento, é um amor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, aí tudo faz sentido. Porque o único amor que a gente pode comparar a esse amor é o amor de pai e mãe. Eu, como não sou pai ainda, eu posso falar dele não por experiência, mas pelo que os outros descrevem. Quando você tem um filho, você não ama aquele filho com a esperança que ele vai ser alguém para te dar orgulho. Você ama aquele filho não com a esperança que ele vai cuidar de você quando você ficar velho para você não ir para o asilo. Você simplesmente ama, sem esperar nada em troca. Isso é bizarro, é verdade. Aí, quando você chega nesse nível de amar a Deus sem esperar nada em troca, você está pronto para entrar no reino dos céus. Agora, enquanto você ama Deus esperando que vai vir alguma coisa em troca, isso não é amor, é barganha. Caraca. É um desafio, né? Difícil mesmo, É um hein? desafio, porque às vezes isso daí não é intuitivo. Às vezes você sente, é como a inveja. Às vezes você sente a inveja, você não decide. E você se sente mal por isso, inclusive, né? Então é um debate interno. Aliás, é um pouco disso que aconteceu até aqui com Saul, porque Saul, que teve um bom início, com o passar do tempo, como Davi acabou ficando popular, e a gente vai contar um pouco dessa história, Saul ele começou a ter inveja. Cara, mas essa inveja e esse amor de Deus barganha é muito inconsciente. Tem que, tipo, eu não tenho nem ideia do que você tem que trabalhar na sua cabeça para você não ter isso. Porque é diferente você separar de, tipo assim, não vou fazer isso porque eu amo a Deus genuinamente, ou não vou fazer isso porque isso vai impedir, sei lá, eu entrar no reino do céu, ou isso é errado na visão de Deus, sabe? Tipo, é quase que o amor é o não motivo, né? Você fala, por que você ama tal? Eu amo tal pessoa porque ela é legal. Não, o amor é o não motivo. Não motivo. Eu amo a despeito que ele. Agora, boa notícia. O Kaique fez uma pergunta interessante aí. Tem um ponto teológico aí. Como é que eu faço isso? O lindo do amor é que o amor... Até, acho que você usou a palavra intuição. A palavra intuição no grego significa Deus dentro. Essa é a etimologia da palavra intuição. Poucas pessoas sabem isso. Intuição significa Deus dentro. E Deus é tão maravilhoso que ele já capacitou o seu organismo para duas coisas. Para ele perceber as necessidades básicas e ainda que de maneira inconsciente forçar você a buscá-las. Exemplo, se eu estiver trabalhando demais na minha empresa, estou trabalhando, não estou parando, o meu organismo sabe que eu preciso parar. Uma hora o que acontece? Eu tenho uma estafa. Aí corre para o hospital, desmaiou no trabalho e tudo mais. É o seu organismo mostrando que você precisa parar. O organismo dá sinais. Se você não está dormindo, uma hora você vai cochilar no trânsito, você vai cochilar no semáforo. É o seu organismo dando sinais que você precisa descansar. A segunda maneira que nós temos, que foi dado pelo Criador, é a tua intuição espiritual. O seu organismo vai mostrar que você precisa de Deus. E quando você começa a se relacionar com Ele, aí a intuição fica mais literal ainda. Por quê? O Espírito de Deus fala a você. Jesus falou assim, quando Jesus foi embora, os discípulos estavam com preocupações semelhantes às suas. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Jesus, calma. Eu vou para o Pai. E vou enviar o Consolador, o Paráclitos, o apoiador. Consolador não é uma boa tradução para Paráclitos. Paráclitos nem tem uma tradução correta em português. É uma mistura de consolador com apoiador. Sabe o CEO, aquele cara que ele dá vida à empresa? Ou até aquele cara que, assim, se a empresa não está bem, você contrata o sujeito para ele passar uma semana dando treinamento.
Sabe aquele cara que fala assim, olha, eu posso mandar embora todo mundo, mas se esse sujeito aqui, que ele não saiba, mas se ele pedir 10 vezes o salário, eu pago, porque eu não posso ficar sem ele. O Espírito Santo é esse. Ele vem. E Jesus falou o seguinte, ele está com vocês, mas ele passará a estar em vocês. E ele conduzirá vocês a toda a verdade. Então essa sua pergunta, uma vez que você está em conexão com o Pai, o próprio Espírito vai lhe orientando e lhe conduzindo. De uma maneira perfeita? Não, porque você é imperfeito. Mas ele vai completando o incompleto que é em nós, como fez na vida de Davi e poderia ter feito na vida de Saul, se Saul não houvesse escolhido deliberadamente o caminho do mal, da inveja, da ruína.